a questão do uso de esteroides orais, os corticoides orais, para a resolução da otite média serosa, otite média com efusão em crianças. Um estudo duplo cego, placebo-controlado, randomizado. Foi publicado em agosto de 2018, um estudo multicêntrico disponível na Lancet, uma revista aí bem significativa no nosso meio, né? Então, só falando assim, a otite média com efusão, né? O que ele é? Então, é justamente esse acúmulo de líquido, né? Que vai gerar para as crianças ou adultos uma perda de audição, a princípio condutiva. O artigo coloca que existe uma alta prevalência de 50% a 80% em algum período com crianças de até 5 anos de idade. Então, assim, a prevalência da otite média com efusão é muito alta. E isso pode causar um efeito no desenvolvimento da linguagem, justamente por causar uma restrição sonora nesse momento tão importante da aprendizagem da criança. A metodologia, ele é um estudo duplo cego, randomizado e controlado por placebo. Foi feito um rastreamento e acompanhamento em 20 ambulatórios distribuídos na Inglaterra e País de Gales. Foi feita uma avaliação audiométrica inicial, seguido de acompanhamentos, e as crianças selecionadas foram de 2 a 8 anos, que tinham perda auditiva devido à otite média serosa, que permanecia por pelo menos 3 meses. Essas crianças foram separadas em 2 blocos, né, de 2 a 5 anos, de 6 a 8 anos. A intervenção preconizada eram 7 dias de prednisolona diária, com a dose de 20 miligramas para crianças de 2 a 5 anos e de 30 miligramas para crianças de 6 a 8 anos, e o grupo controle era o grupo placebo. Falando um pouquinho, então, sobre dados demográficos, as crianças, então, foram distribuídas, né, de 2 a 5 anos, 6 a 8 anos, homens e mulheres, e quanto à etnia, praticamente quase todos os pacientes, mais de 80%, eram brancos, justamente pela localização em que foi realizado o estudo. Passando um pouquinho aqui sobre a temporada, no caso, a estação do ano, né? A maioria dos pacientes se encontravam ou na primavera ou no inverno, quando tinham esse quadro de otite média com efusão. Se somado ali dá mais de 60%, né? Em relação ao cuidador da criança, a maioria dos cuidadores eram a mãe, que fazia o acompanhamento dessas crianças, e em relação a se essa otite era um primeiro episódio, mais de 70% no grupo placebo era um primeiro episódio, mais 60% no grupo controle. Em relação à duração, a duração era de mais de 60%, tanto no placebo quanto no controle, de mais de 12 meses, né? E em relação ao tubo de ventilação, 10% no grupo placebo foi encaminhado para tubo de ventilação, 7% no grupo controle, ou se já tinham esse histórico, né, prévio de tubo de ventilação, ou se haviam sido indicados, colocados na fila para a realização da cirurgia. Em relação ao histórico de otite média com infusão, né, se as crianças apresentavam algum irmão ou irmã com esse mesmo histórico, grande parte das crianças tinham, né, então levar em uma importância ali de um possível fator genético também associado. E já em relação a uma coisa que a gente, acho que no Brasil leva bastante em consideração, que são as alergias, grande parte das crianças não tinham atopias. E quando tinham atopias, elas foram colocadas então como asma, eczema, né, ou alguma outras, mas a maior parte não eram crianças atópicas. Em relação à parte das medicações, né, as medicações da audiometria, a técnica principal escolhida foi a técnica tonal mesmo. Só voltando um pouquinho, quando as crianças utilizavam medicações, a maioria das crianças utilizavam medicações para asma, e 30 a 26% do grupo controle placebo tinham pais fumantes em casa. Então, passando para a audiometria, a técnica mais utilizada ali foi a questão da média tonal mesmo, né, da testagem tonal, e da parte dos resultados audiológicos, a maior parte das crianças apresentava perda condutiva leve, né? Que é o que a gente consegue ver aqui ao lado agora. Então, a maioria, colocada entre 26 e 40, é uma perda condutiva leve. Algumas crianças foram classificadas com um limiar de 15, mas foi uma pequena porcentagem. A maioria foi colocada como perda de 26 a 40 mesmo. Em relação à questão da orelha afetada, e
levando em consideração a timpanometria, a maioria das crianças apresentavam curva tipo B, algumas poucas apresentavam curva tipo C. Isso tanto na orelha direita quanto na orelha esquerda. Na otoscopia, era visualizado tanto na orelha direita quanto na orelha esquerda, principalmente a aparência de uma otite média serosa, né? Aquele velamento ali da orelha média e não tanto bolhas mesmo. Bolhas não foram o mais comum, era mais a presença sugestiva de efusão na orelha média. Como foi separada, então, a randomização dessas crianças? Foram selecionadas 1.018 crianças que foram avaliadas para elegibilidade. Após a exclusão, 389 concluíram todos os critérios e foram separadas 189 ao placebo, 200 crianças para o esteroide oral, a depender da dose pela idade. Seguindo, então, 187 foram concluídas e 193 no grupo do grupo controle, no grupo da droga, né, no que estava fazendo a intervenção. Foram feitas, então, uma primeira avaliação com 5 semanas e foram conseguidos avaliar 180 crianças no grupo placebo e 183 no grupo que estava sofrendo a intervenção. No final do teste, nós temos, então, uma reavaliação com 6 meses e uma nova avaliação com 12 meses. E a gente chega no final, 162 no grupo placebo e 170 no grupo intervenção. Passando um pouquinho aqui agora para a próxima tabela, a gente vai ver a comparação, então, desse placebo com o grupo controle, com o grupo de intervenção em relação aos ganhos audiológicos. A maior parte das crianças permaneceu com a audição considerada não aceitável, ou seja, não teve correção ali com o corticoide oral da perda condutiva. E com a diferença não significativa entre o grupo placebo e entre o grupo controle. Uma outra coisa a ser avaliada é a diminuição do gap aero-ósseo, né? Você vê que no grupo placebo teve uma diminuição de 6,80 decibel e no grupo que era a intervenção, 6,82. Então, os dois tiveram, ao final ali das 5 semanas, uma pequena redução no gap, porém sem diferença significativa no placebo e o grupo intervenção. Passando para a próxima tabela, a gente vai continuar falando um pouquinho, então, da questão da redução, né? Se teve ganho ou não, em relação ao grupo placebo e grupo intervenção, dentre 5 semanas, 6 meses e 12 meses. Novamente, não houve um P significativo, a gente tem um P aqui de 0,12, com o grupo tendo usado o corticoide oral e o grupo placebo sendo muito semelhantes, todos havendo uma redução com o passar do tempo e sem diferença significativa entre quem fez o uso do corticoide oral e quem não fez. Em relação à timpanometria, se havia diminuição das curvas do tipo B ou C, também foi bem semelhante, o P também, novamente, não é significativo. Mais embaixo um pouquinho, a gente vai falar sobre a questão da aparência na otoscopia, né, se ainda permanecia uma aparência com efusão, ou se havia bolhas, também houve uma diminuição com o passar do tempo, ao final dos 12 meses, só que também sem diferença significativa para quem fez a intervenção e o grupo placebo. Dos pacientes que foram colocados para a realização do tubo de ventilação, também não houve diferença significativa no número de indicações, né, se o paciente tinha feito uso do corticoide oral ou no grupo placebo. Em relação a alguns fatores subjetivos, em relação ao aspecto social da criança, em relação à saúde como um todo, em relação ao funcionamento na escola, se teve alguma alteração, também não houve diferença significativa entre o grupo que fez o uso do corticoide oral e o grupo placebo. Em relação a efeitos colaterais, né, no grupo placebo, 13% queixaram efeitos colaterais, e no grupo intervenção, 14% queixaram efeitos colaterais. Em relação ao número total de problemas, a maioria foi relacionada à dor de cabeça. No sistema digestivo, foi aumento do apetite nos dois grupos, embora tenha sido maior ainda no grupo placebo, embora uma diferença também não significativa. E em relação ao comportamento, no grupo que fez o uso do corticoide oral, as crianças ficaram um pouco mais hiperativas, o que já era também esperado, né?
Em relação à mudança de comportamento, também 2% das crianças também tiveram alguma mudança de comportamento ao uso do corticoide. Todos esses dados também não trouxeram diferença significativa entre o grupo placebo, que era o controle, e o grupo intervenção, que fez uso do corticoide. Uma coisa que realmente teve diferença significativa foi em relação a custos. Nos casos que fizeram o placebo e no caso de quem fez o uso do corticoide oral, né, houve uma diferença significativa em relação a gastos. Então, realmente, o grupo intervenção tem um maior gasto. A gente vai comentar agora só algumas conclusões que o artigo vai trazer. Então, ele diz que é improvável que um curso curto de esteroides orais, né, no caso 7 dias, para otite média com infusão seja eficaz para a maioria das crianças de 2 a 8 anos, mesmo tendo sido separada por blocos. Embora com o tratamento de esteroides tenha sido bem tolerado, ele chega no número necessário para tratar no NNT de 1 para 14. Ou seja, a cada 14 crianças tratadas, uma pode receber algum benefício em alcançar uma audição aceitável, com a correção desse gap aeroósseo. A evidência do trabalho não suporta um curso de 1 semana de esteroides orais como uma opção custo-efetiva para crianças de 2 a 8 anos com otite média com efusão, porém eles ainda colocam como uma incerteza considerável nas questão de avaliação custo-efetividade. Uma alta proporção de crianças aderiu totalmente às intervenções, quase não houveram perdas, né, como a gente pôde ver lá na questão da estratificação do trabalho, e mais crianças do que se esperava se recuperavam espontaneamente, que é o que a gente consegue ver que o grupo placebo tem uma evolução muito parecida com a porcentagem de crianças que vai tendo recuperação ao longo do tempo, comparado ao grupo de intervenção com corticoide oral. Porém, ele coloca que talvez eles não tiveram poder suficiente para detectar uma diferença real, até porque o fato dessa doença poder se recuperar espontaneamente pode falsear alguns resultados nas crianças que fizeram uso do corticoide oral. A atualização mais recente da Cochrane sobre os esteroides orais ou tópicos para tratamento da otite com efusão não encontrou nenhum benefício. Isso é uma revisão que ele traz dentro do trabalho. No entanto, a própria revisão identificou que existem evidências significativas em uso de esteroides orais associados a antibióticos quando comparado apenas ao uso de antibióticos. Isso também para otite média com efusão. Uma estimativa pontual, não significativa, sugerindo benefício de esteroides orais versus placebo a curto prazo. E os esteroides orais, e os antibióticos orais sozinhos não eram eficazes. Ele faz uma crítica a essa questão porque você não fez controlado com placebo, né? Então, talvez o fato de você ter feito comparado ao uso de antibióticos apenas, ou antibióticos mais esteroides, pode ter falseado esses resultados. Uma revisão sistemática e meta-análise descobriu que os tubos de ventilação melhoraram a audição e o tempo com otite média com efusão, o que já era esperado. Porém, não melhorou a questão da fala, linguagem e outros resultados funcionais comparados com você não fazer nada, acompanhar o paciente, ou apenas fazer uma tipanotomia ou uma meningotomia e drenar a secreção lá dentro e não colocar o tubo. Bem como os efeitos colaterais principais dos tubos de ventilação foram a timpanosclerose após queda ou aumento da taxa de otorreia por deixar o pertuito aberto à orelha média. Uma visão geral dos estudos descobriu que a taxa de resolução espontânea da otite média com efusão diagnosticada pela timpanometria de duração desconhecida foi de 28% em 3 meses e 42% em 6 meses, o que é compatível com os achados que ele traz no grupo placebo. A gente vê que ao final de 12 meses, cerca de 52% a 56% dos pacientes do grupo placebo tiveram resolução espontânea. A alta taxa de resolução espontânea identificada neste estudo apoiará a base de evidências que informa as discussões sobre espera vigilante em crianças com perda auditiva associada à otite média com efusão. E o trabalho chega à conclusão final de que eles não recomendam o uso rotineiro de esteroides orais, pelo menos não de forma uma dose diária semanal, nesse cenário para os pacientes com otite média com efusão. Muito obrigada, Lucas. Esse é bem o caso, acho que é o primeiro caso que você colocou, né? Que foi de uma criança que já tinha até colocado um tubinho, tudo,
Tá certo que os pais não queriam que colocasse o tubo de ventilação, mas que ficou na demora. Normalmente você espera quanto tempo, Lucas, para indicar uma cirurgia de tubo de ventilação? Eu acho que o preconizado eram 3 meses, né? A criança que permanece 3 meses com sintomas, ele às vezes de plenitude, ou a criança não relata, mas tem essa questão de alteração de nível de tom de fala, você tem que falar mais alto e permanece com a curva tipo B ou C, aí você já indica o tubo de ventilação. E normalmente coloca aquele tubo de curta, né? Que é o 1021, que é Tubo o que a de, gente. tubo de curto, Principalmente em Shepard criança, né? mesmo, né? Isso. Ainda Uhum, mais esse pequenininho, acho que a gente não tem tanto. Tem até um pouco de otorreia, tudo, mas ele sai sozinho, a gente não vê tanta complicação. Então, uhum. assim, o primeiro caso da criança, que foi o que você mostrou, acho que é bem isso. Ficou usando corticoide tópico nasal, ficou usando anti-histamínico. Só que os estudos mostram que a eficácia desse tipo de medicamento para solucionar o problema não tem um nível de evidência, basicamente. Só se tiver um quadro nasal muito importante, entra a questão de familiares não quererem a cirurgia, mas eu acho que é isso mesmo, é esperar os 3 meses e colocar o Uhum. tubinho de ventilação, sabe? E de curta duração, que eu acho que é o que a gente coloca, principalmente em criança, como primeira indicação, e depois a gente vê se tem que mudar o tubo de ventilação, se tem que fazer nova abordagem cirúrgica. Igual o caso da Jordana, não sei se já compensaria de primeira, depois de não ter melhora, a gente indicar um procedimento cirúrgico, sabe? Que Agora esses sim, e pode quando falar, Lu. o paciente chega ali, às vezes está com pouco tempo ainda, por exemplo, está com 1 mês de sintomas, e você teoricamente esperaria até os 3 meses. Nessa primeira intervenção, você deixaria o corticoide nasal, o antialérgico, algo assim do tipo? Lucas, eu deixaria se eu visse que o nariz está com problema, Uhum, sabe? Mas eu uhum, deixaria, porque normalmente tá, né? Esses uhum, casos a gente não tem como, a gente faz uma rinoscopia anterior e a gente vê uhum. secreção, vê uma mucosa alterada, É. então Até eu porque deixo. nesse trabalho ele não colocou a rinite alérgica como prevalente nas crianças Exato. dele, né? Naquelas crianças a atopia não era prevalente. Agora, eu acho que isso difere muito do Brasil. Pelo menos assim, a maioria das crianças em Brasília tem Tá alergia, né? tudo alterado, né? Então, Mas assim, eu acho que é, muda um pouquinho essa população. muda. Só que assim, é que esse estudo você tá certo, a amostra é totalmente diferente. Eu deixo opinião, assim, né? Pessoal, a Uhum. gente deixa, mesmo os estudos falando que não adianta. Eu acho que a gente trata um outro ponto. Eu não entro com corticoide tópico nasal esperando que ele resolva o problema da otite. Eu entro para tratar o quadro nasal, tudo, e ver como que fica. Eu acho que eu acredito mais na resolução espontânea, que pode acontecer dentro desses 3 meses, do que o próprio corticoide tópico nasal e o medicamento que eu estou usando vá fazer alguma diferença no tratamento dessa otite, sabe? Uhum. Que é mais o que os estudos mostram. Mas sendo honesta com você, eu entro. Não deixo Uhum. sem não, Lucas. Não, a população nossa é muito diferente da deles. Nossa. É. Mas foi ótima apresentação, muito obrigada. Mais alguém quer fazer algum comentário? Acho que não, sem comentários e participações. Então vamos para o último artigo, que é o da. Ah, Fernando. Oi, Thaís, boa noite. Boa noite. Thaís, esse é um tema é bem complexo tomar essa conduta, né? E até eu fiz um protocolo para a clínica que a gente apresentou na ONU. Né? Às vezes quem ficar na dúvida, quem tiver na dúvida, pode procurar esse protocolo. Eu fiz o protocolo baseado ali no manual da academia, né? E é todo cheio de fluxograma ali, e é bem extenso, né? Então, realmente não é um tema tão fácil. Em várias ocasiões, o manual coloca como opção o tubo de ventilação, o médico tem que oferecer, né? Em algumas vezes coloca como opcional, em outras como recomendado. Então, às vezes, ficou um pouquinho na dúvida ali sobre algum caso, sobre alguma conduta. Dá uma olhada nesse manual. A gente mandou aí no grupo da clínica, né? Que é bem extenso. Então, várias coisas a gente tem que analisar, entre elas se a criança tem um alto risco, né? Ele coloca as classificações, o que entra como alto risco. Então, não é algo tão simples
fazer ou não fazer, a gente tem que pontuar bem com o paciente, oferecer para os pais, explicar para os pais, e em alguns momentos isso fica como recomendado, em outros momentos como opção, né? Depende da idade, depende dos fatores de risco. Então, ficou na dúvida sobre o caso, pega o protocolo que já está feito. Eu fiz basicamente uma tradução do que está no manual. Depois eu mando o original do manual e o que a gente fez aí no grupo, né? Mas eu acho que é melhor se guiar sempre por protocolos, sempre para a gente tentar fazer tudo igual, tá? Depois eu mando no grupo isso aí. Combinado. Obrigada, Fernando. Imagina. E aí falta a minha apresentação, né? Boa noite a todos. Tá aparecendo para vocês? Tá sim. Vou dar início à minha apresentação. Continuando essa discussão sobre os tubos de ventilação e sobre a disfunção de tubo, agora falando um pouquinho sobre essa intervenção no tratamento da otite média aguda recorrente. Então, esse artigo ele foi publicado em 2021 no New England Journal of Medicine, e o título dele seria assim, a comparação entre tubos de ventilação ou um tratamento clínico para otite média aguda recorrente. Então, ele traz na introdução que a otite média aguda é a segunda doença mais diagnosticada em crianças, sendo a principal indicação para o tratamento antimicrobiano nessa faixa etária, e que a etiologia predominantemente é pelo Streptococcus pneumoniae e pela Haemophilus influenza não tipável. E ele fala também sobre a definição de otite média aguda recorrente, que seriam 3 episódios em 6 meses ou 4 episódios em 1 ano. E ele fala que essa otite média aguda recorrente seria a principal indicação para a colocação de tubo de ventilação. E ele fala um pouquinho sobre os argumentos a favor de se colocar tubo de ventilação nesses pacientes e contra. Então, ele fala que tem alguns estudos que mostram uma diminuição dos episódios de OMA nesses pacientes com tubo, e também um período livre de doença um pouquinho maior, mas isso variável na literatura. E ele fala de argumentos contra a questão do custo de colocação do tubo de ventilação, os riscos da cirurgia, a possibilidade de otorreia refratária, né, a otorreia do tubo, obstrução do tubo, extrusão prematura ou mesmo deslocamento para dentro da orelha média. E fala ainda da redução progressiva da incidência de OMA com a idade. Então, questiona a indicação do tratamento nesse sentido, né? Que a gente sabe que a anatomia da criança vai se modificando, a angulação da tuba auditiva e também a questão dos patógenos, né? Então, a criança, quando começa as creches, a escola, tem muitas infecções de via aérea e depois isso também tem uma tendência à redução. E ele fala que ensaios clínicos anteriores foram inconclusivos para responder essa pergunta, né, de qual seria o melhor tratamento, e que as recomendações oficiais, elas também são variáveis, de acordo com as referências, diretrizes para pediatria, para otorrino, elas diferem nesse sentido. Então, por isso mesmo, o objetivo desse estudo foi de determinar se a colocação de tubo de ventilação, quando comparada com o tratamento clínico, que aqui ele considerou o uso de antibiótico episódico, então, quando vier a uma, trata com antibiótico, se isso resultaria em uma maior redução da taxa de recorrência, né, o fato de colocar o tubo de ventilação durante um período de 2 anos seguintes ao tratamento. E com relação aos métodos, né, então esse foi um ensaio clínico randomizado, feito com crianças de 6 a 35 meses de idade, que tinham pelo menos 3 episódios de OMA em 6 meses ou 4 em 1 ano, nessas de 4 em 1 ano, com pelo menos um episódio nos últimos 6 meses, para definição de OMA recorrente, randomizando a utilização de timpanotomia com tubo de ventilação ou tratamento clínico com antimicrobiano episódico.
E o desfecho primário que eles avaliaram, então, foi o número médio de episódios de OMA por criança ano, durante um período de 2 anos. Então, com relação aqui a como é que foi essa avaliação, né? Eles encontraram 1.329 crianças que poderiam ser elegíveis, né? Que passaram por uma avaliação para saber se elas eram elegíveis para esse estudo. Por diversas razões, várias crianças foram excluídas, então, ou porque elas tinham colocado o tubo de ventilação antes, ou porque elas não estavam acompanhadas de pais, ou porque elas tinham alergia à amoxicilina e o tratamento antimicrobiano deles ele era baseado na amoxicilina, então ela não poderia ser randomizada nesse ensaio clínico, anomalias congênitas, enfim, uma série de razões que levaram a várias crianças serem excluídas, não serem elegíveis para esse estudo. Das que eram potencialmente elegíveis, algumas tiveram, os pais não aceitaram a participação e eles continuaram a avaliação. Então, depois da aplicação dos critérios para a otite média aguda recorrente, eles acabaram excluindo mais algumas crianças e eles ficaram com um N de 250 pacientes, sendo que aí foi feita a randomização para o tratamento. 129 foram para tratamento com tubo de ventilação e 121 para o tratamento clínico. E aí ele comenta uma das limitações do estudo é que durante o segmento desse estudo, alguns pacientes acabaram saindo do grupo específico. Então, desses 129 que iam para o tubo, só 116 foram para a cirurgia e 13 acabaram não sendo submetidos por algum motivo. E do outro grupo, a gente teve uma taxa ainda maior, né? Então, dos 121, 67 realmente receberam o tratamento clínico que eles estavam preconizando, e 54, por algum motivo, acabaram sendo submetidos a tubo de ventilação. Então, essa acabou sendo uma limitação do estudo, né? A amostra diminuiu muito, o pareamento ficou prejudicado nesse sentido. Mas o que eles encontraram de resultados? Que a taxa de episódios de OMA por criança ano durante 2 anos para o grupo de tubo de ventilação, ela foi discretamente menor, 1,48, quando comparada com outro grupo que foi 1,56. E nesse gráfico aqui, a gente está vendo o tempo até o primeiro episódio de otite média aguda, né, de recorrência da otite média aguda. Então, aqui embaixo em meses, o tempo, e aqui em cima, a porcentagem das crianças. Então, a gente vê que quem fez tratamento clínico houve uma porcentagem maior de recorrência mais rápido, mas o resultado a longo prazo foi semelhante. E esse resultado, depois a gente vai ver, mas ele não teve significância estatística, apesar dessa pequena diferença entre os dois grupos. Eles também avaliaram de desfechos secundários uma série de outras coisas. Então, eles aplicaram alguns questionários sobre qualidade de vida, questionários do impacto do cuidador, questionários de satisfação dos pais, e para nenhum desses eles encontraram também significância estatística entre os dois grupos. E eles também avaliaram a ocorrência de eventos adversos. Então, avaliaram, por exemplo, o aparecimento de diarreia, né, pensando naquele grupo que foi tratado com antibiótico, de dermatite de fraldas, de otorreia do tubo e também de otorreia não associada ao tubo. O único que teve significância estatística foi a otorreia do tubo, que encontrou um risco relativo de 2,57. Bom, então, de pontos positivos, né, do tubo de ventilação. A gente observou que teve ali um tempo maior para um primeiro episódio de recorrência da OMA, discretamente maior, e de pontos positivos do tratamento clínico, menos dias cumulativos com otorreia, né, a questão da otorreia do tubo, que eu comentei que teve significância estatística. E aí ele fala, né, que não houve significância, não houve diferença significativa entre os grupos de tubo de ventilação e tratamento clínico no desfecho primário dele, então, que era nessa avaliação de 2 anos da taxa de episódios,
E com relação à maioria dos desfechos secundários, também não houve diferença significativa entre os grupos, como a gente já havia visto. Com relação à resistência bacteriana, também não houve diferença significativa entre o grupo tubo de ventilação e o grupo tratamento clínico, na porcentagem de crianças com colonização por patógenos não suscetíveis à penicilina, né, e com patógenos resistentes. Então, para isso também não houve diferença significativa. A gente poderia pensar que esses pacientes que ficam usando mais antibiótico vão ter mais resistência, mas eles não encontraram isso. E como conclusão, então, entre crianças de 6 a 35 meses, que foram as crianças da amostra com homa recorrente, aí ele comenta lá na conclusão que todas essas crianças, elas receberam vacina pneumocócica conjugada dessa amostra deles, que eles acreditam que isso poderia ter sido um fator, né, que modificou esse desfecho. Para esse grupo de crianças, a colocação de tubo de ventilação não foi superior ao tratamento clínico na redução da taxa de episódios de homa durante 2 anos. E era isso. Obrigada. Muito obrigada, Nath, que esse artigo vem para falar exatamente o que o Fernando estava discutindo anteriormente, né? Que, assim, a indicação de tubo de ventilação parece simples, mas ela é complexa, tem que ser individualizada nos pacientes, e que, principalmente nessa questão de homa, que a gente sabe que, às vezes, até chegam alguns pais pedindo para que a gente coloque como forma de prevenção esse tubo de ventilação, só que esse artigo vem mostrando para a gente que esse não é uma indicação, assim, para que a gente leve apenas isso em consideração nesses pacientes. Não sei se o Fernando quer falar alguma coisa, que eu vi na câmera, não? Acho que era isso, eu não sei se mais alguém quer falar, que essa questão de disfunção de tubo auditiva, a indicação de tubo de ventilação parece simples, só que se a gente for discutindo, até o tubo de ventilação que a gente vai utilizar merece ser discutido, merece a gente ver quais são as opções. Por exemplo, o tubo de longa duração é o que a gente tem visto, que tem um extremamente grosseiro, agora a gente está usando aquele outro da Grace que é mais... ele é mais delicado, vai para que a gente utilize. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser visto com muita calma, mesmo aparentando ser uma cirurgia de baixa complexidade e fácil indicação. Acho que é isso. Thaís, algumas discussões aí, só para levantar, aquelas sempre polêmicas, né? A Natália falou bastante aí da otorreia do tubo, né? E quando o paciente volta, Natália, de forma que você trata esse paciente que chega com otorreia depois do tubo de ventilação? O que você usa? Então, eu tenho uma tendência a querer aspirar, tentar, né, tirar a otorreia que eu tô vendo ali, e depois usar gota tópica. Só que tem toda essa discussão de cipro ser um sal, né, e aí tem pessoas que falam que isso faria obstrução do tubo, mas acho que na prática eu passo gota. E que gota que você passa? Você passa Autociliares mesmo. antibiótico oral ou não? Geralmente não, só se for um quadro assim, se eu achar que é só uma otorreia do tubo, é só localizada, pequena quantidade, não entra com antibiótico oral. Agora, é uma possibilidade. Uhum. O que é recomendado aí realmente é só o uso da gota, né? Só um antibiótico tópico mesmo. Em geral, o antibiótico oral não é recomendado para esses casos. Claro, se o paciente estiver com outras coisas, outros comemorativos, aí tudo bem, né? E você usa gota com antibiótico, sem antibiótico? Desculpa, gota com corticoide, sem corticoide? Assim, eu tenho passado mais autociliax porque eu preferiria usar sem corticoide, porque o paciente vai sentir menos ardência, né? Mas é até difícil de encontrar, o Siloxan estava em falta esses tempos, então estou passando autociliax na minha amostra pequena. Geralmente os pacientes não reclamam, não? De dor?
Assim, os pacientes lá que a gente tratava lá no CRER não tinham muita queixa, não. Eu já avisava antes que pode ser que sinta uma ardência, não tinha muita queixa, não. Geralmente, quando Mas eu uso, dificilmente o paciente consegue usar o Oxyriax mesmo quando está com o tubinho. Alguns falam que arde, dói muito, principalmente criança. Várias crianças que já tentaram usar, eu não uso. Eu, sinceramente, uso o Suloxan, o otológico, está em falta. Pessoalmente, eu uso até colírio. o Pra ser colírio. sincero, né? Eu acho que tem, Eu passei evita colírio muito. esses dias para uma paciente, ela também não achou. Não achou? Colírio, eu até que encontro. Perfeito. É isso Eu mesmo. Você também. fala para o paciente não molhar o ouvido? Essa é Polêmico, outra né? discussão polêmica, né? Mas eu falo que não pode molhar, que não pode nadar, que tem que proteger, fazer o molde, ou fazer a proteção. Passava lá para os SUS mais arcaica, com algodãozinho, com óleo. Mas eu falo. Polêmico. O Que que os vocês estudos falam que não, falam? né? Que os estudos falam que não, que a vida é normal, que o diâmetro do tubo é muito pequeno, que não vai fazer mal. No É. início, vai. Que chega num ponto que o paciente nem. Acho que não segue mais tudo e é vida normal mesmo, viu? Pelo menos os pacientes meus. É claro que tem alguns casos de otorreia, mas não dá para ficar Mas ali. mesmo piscina? Tem Piscina algum. também? Criança é mais complicado, vai. Eu tenho uma criança que é bem isso que o Fernando estava falando, que a gente, o caso dele já é mais difícil, que tem otorreia de repetição. Usar o otossiriax não dava, viu, Fernando? Eu concordo contigo que ele chegava assim, berrando no consultório a hora que prescrevia, mesmo com proteção, tudo otorreia, sabe? Aí entra outra questão, que é quando retirar esse tubo de ventilação, quando indicar, né, a retirada desse tubo de ventilação. Que nesse caso eu tive que retirar porque não dava. Mas quanto à proteção, não sei. Não sei se o Fernando usa tampão, tudo com esses pacientes de tubo de ventilação, mas normalmente fica bem, viu? É, em geral, quando é criança, principalmente, eu até libero, assim, claro, se for eu não recomendo ir para o clube, ir para uma lagoa, né, que é, mas eu, se for em casa ali, com uma água tratada, tudo, da água do banho, eu não recomendo ficar usando nada. Claro, começa a ter muita otorreia, muita dificuldade de controle de sintomas, aí eu tento mudar de estratégia. Mas, a princípio, assim, eu falo para a mãe experimentar, né? Se ficar bem, vida normal mesmo, que a recomendação é que o médico não deve recomendar proteção especial ou privação, tampão, a touca. A princípio, não existe essa recomendação mesmo no guideline da academia. Enfim, vai muito do caso também, da evolução, né? Concordo. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. É porque, assim, muita gente fala que realmente, tem vários estudos, né, falando que realmente isso não interfere por causa do diâmetro do tubo. E por que que a gente passa, por exemplo, paciente que teria indicação de corticoide intratimpânico e que vai fazer várias sessões, a gente coloca tubo e passa gota? Se teoricamente, assim, nem a água entra, nem o corticoide entraria em doses Eu não, suficientes. eu não faço, eu nunca fiz isso, essa abordagem que você falou aí. Eu nunca fiz, sinceramente, eu não faria. Eu acho que as injeções intratímpânicas ali são fáceis de fazer com agulha. Chance de perfuração acho que é até menor do que o tubo. O tubo, E o próprio formato do conduto também protege, né? Quando você vai tomar banho, dificilmente a água entra no ouvido. O formato do conduto te protege de naturalmente entrar água. Quando a gente nada, normalmente não fica
água no fundo ali do conduto, da membrana timpânica. Então já tem essa proteção. Claro, se for uma grande quantidade ali sob pressão, acaba entrando por um tubo, mesmo com diâmetro menor, né? Mas o formato da nossa orelha, do nosso conduto, já é um fator de proteção. E quando você pinga, você já está colocando diretamente, você retifica o conduto, você já joga direto ali, aí é mais possível que entre, né? Mas se for água ali, se acumular água no fundo do conduto mesmo, o tubo de ventilação vai entrar, né? Tanto é que sai, né? Então, contaminaria ali. Mas essa conduta eu não faço, não, de colocar o tubo para ficar usando gota de corticóide. Também Não não, sei viu, se Nath? aí já sei. Não, também não. É porque tem alguns artigos que falam disso, de colocar o tubo para ir fazer essa aplicação. Só que eu concordo Uhum. com o Fernando, é um processo mais complexo, tem chance maior de ter automicose, de ter perfuração residual depois da aplicação. Então, assim, o que eu faço e o que eu vi mais recente que eles falam é só fazer a aplicação mesmo, e depois da aplicação eu nem, sabe, não me preocupo muito em falar para o paciente, usar tampão, comprar tampão, nada disso, porque eu concordo com o Fernando, a própria meata acústica externa é um fator de proteção para o paciente. Então, assim, eu concordo. Mais alguma coisa, alguma dúvida? Fernando, mais alguma questão? Não. Acho que é isso. Obrigada, viu, Fernando, pelas questões que é sempre polêmica, né? São sempre mesas de congresso que rende um monte essas discussões. Muito obrigada mesmo. A gente vai encerrar, então, a reunião de hoje. Muito obrigada pelas apresentações dos casos clínicos, pela apresentação dos artigos, e a gente se encontra na próxima quarta-feira, tá bom? Boa noite a Ó. todos. Boa noite.